Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Joahide Palharim. Vamos pegar o Evangelho e ver o que está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Nós vamos ler o versículo 24. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24. Nós vamos encontrar Paulo fazendo uma declaração. E diz o seguinte: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Vou reler. Esse é só um trecho de um belo discurso que ele faz aqui. Mas esta frase é central. Resume o objetivo da vida de Paulo. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Agora eu leio, cada pessoa que está comigo aqui na Sede Nacional da Paz e Vida repete em seguida. Vamos lá. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Amém? Você que repetiu essa declaração do apóstolo Paulo, sabendo que ele foi um dos maiores evangelistas de todos os tempos, se não talvez o maior. Você que crê na palavra de Deus, você que ama fazer a obra de Deus, desocupe as tuas mãos agora. E vamos dar a melhor salva de palmas para esta palavra e glorificar a Deus. Vamos dar glória a Deus, aplaudir e glorificar o Senhor. Mas glorifica com toda intensidade. Glorifica com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Isso, dá glória, 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 glória. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus bendito e Deus amado, como é bom te glorificar, Senhor. Como é bom bendizer o teu nome. Nós que também temos esse privilégio de pregar o Evangelho, de dar testemunho da nossa fé, nós te glorificamos poderosamente. Bendito, bendito, bendito seja o teu nome. Pai querido, nós queremos ouvir o teu Espírito Santo falar conosco agora. Colocamos a nossa vida no teu altar. Tome agora, Senhor, a boca do pregador. Tome agora os lábios do mensageiro. Usa, Senhor, agora a nossa boca e fala com cada vida aqui presente. Envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Poder se assentar. Me chama a atenção imediatamente que Paulo, ele sabia que, além de pregador, ele tinha uma carreira. Reparem nisso. Ele sabe que são duas coisas que precisam ser guardadas na sua vida, se é que há alguma coisa preciosa. Ele diz:
a carreira e o ministério. Mas ele não está falando em carreira nesse sentido carreirista que existe hoje em dia, de subir na vida a qualquer custo, de receber promoções ou ter reconhecimento da sociedade ou de um grupo. A carreira para ele é algo muito mais íntimo. É a carreira, a caminhada que ele tem que fazer na sua vida cristã. Ou seja, Paulo, ele tem duas coisas importantes na sua vida. A sua caminhada cristã, como salvo, a sua carreira com Cristo, e o ministério que ele recebeu do Senhor. Porque ninguém nasce pregador ou pregadora, ninguém nasce apóstolo, não é? Ele recebeu a salvação, foi um presente de graça, sabendo que não era merecedor, e ele quer cumprir essa carreira. Ele quer cumprir com êxito essa caminhada cristã. Então ele diz, nada para mim, na minha vida, é importante. Não tenho nada por precioso na minha vida, contanto que cumpra com alegria a minha carreira. Primeiro, eu sou salvo. E tenho que continuar salvo. E ele não perde essa visão, a visão da salvação. Tem que continuar salvo. Paulo não vai se desviar. Paulo não vai fazer coisas contrárias à salvação. Ele sabe que precisa, antes de mais nada, antes até do que ser pregador, ele tem que guardar a salvação que ele recebeu de graça e completar a sua caminhada cristã, não com tristeza. Ele não vai servir ao Senhor com tristeza, com lamento, com gemido, como quem diz, é chato demais servir a Deus, ou ser cristão, ou ser salvo. Ele diz, essa minha carreira é muito alegre. Eu quero continuar a minha caminhada cristã e isso é precioso para mim. Guardar a minha salvação e cumprir com alegria essa minha carreira. Aí, por causa da chamada que Deus tinha na vida dele, ele sabe que recebeu um ministério, não é? Que na sua vida de salvo, ele teve o privilégio de receber o ministério do Senhor. Aí é uma função. Entenda isso. Salvo, ser salvo é graça. Receber o ministério é uma função, é um trabalho. Então, como salvo, ele quer desempenhar um trabalho. E ele considera isto também como a segunda coisa mais importante na sua vida. Ele quer cumprir esse ministério que recebeu do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Sendo ele um pecador, sendo ele um homem que perseguiu tremendamente os primeiros cristãos, tendo até colaborado com a morte de muitos e a tortura de muitos, Paulo, ele sabe que precisa dar testemunho de que foi salvo pela graça. Ele não mereceu a salvação. Ele quer pregar isso, ele quer dar o testemunho o tempo todo. Por isso que a pessoa, para se tornar pregadora, ela não precisa conhecer teologia profundamente. Basta ela ser salva e dar testemunho autêntico da obra que Jesus Cristo realizou na sua vida. Não é? Porque a gente, quando dá o testemunho da nossa salvação, isto já é uma pregação profunda e poderosa para convencer as pessoas que nos conhecem. Porque qualquer pessoa que sabe da nossa vida antes de Cristo, entende o que se tornou a nossa vida depois de Cristo.
A salvação, ela é tão patente, ela é tão evidente, ela é tão clara, que o simples testemunho já mostra que nós fomos salvos pela graça. Paulo não perde a visão disso. Primeiro, continuar salvo. Essa é a questão. Quando um obreiro ou uma obreira se desvia, ainda que possa continuar no trabalho ministerial, não é? Num desvio secreto, essa pessoa já perdeu a salvação. Não tem condição de dar um testemunho da graça. Pode até continuar exercendo um trabalho, um ministério, mas já não tem a graça para pregar, já não tem o testemunho da salvação. Se tornou um profissional. Paulo não era profissional. Eu tenho uma carreira. Eu preciso continuar essa carreira. Não pretendo subir na vida. Não pretendo ficar rico. Não pretendo me tornar um homem poderoso. Não pretendo me tornar um homem influente. O que é mais importante para mim é cumprir a carreira da minha salvação. E completar esta carreira. Eu não posso perder a salvação que eu recebi de graça. Mas enquanto eu sou salvo, eu recebi um ministério. Eu recebi um trabalho, uma função, que para mim é a coisa mais importante depois da minha salvação. E eu vou cumprir esse ministério, dando testemunho para todo mundo que eu, um grande pecador, fui salvo pela graça de Deus. E continuo salvo pela graça de Deus. Eu vou cumprir isso com alegria, vou contar para todo mundo. Essa era, em uma análise assim rápida, a síntese da vida do apóstolo Paulo. Este homem só tinha esse objetivo. Primeiramente, a carreira de um salvo. E, seguidamente, o ministério que ele recebeu, estando salvo, para continuar fazendo a obra de Deus. O que aconteceu com esse homem? O que fez esse homem deixar tudo, amados? Deixar tudo o que era mais importante. Porque ele foi criado aos pés do maior sábio da época, que em termos de ensinamento rivalizava com Jesus Cristo, com as multidões. Saulo foi criado aos pés de Gamaliel, um rabino tão inteligente, tão sábio, que também juntava multidões para ouvi-lo. Dizer que era aluno ou discípulo de Gamaliel era um status. Saulo perseguia isso antes. Eu aprendo com Gamaliel. E ele perseguia o status de uma tal maneira que ele procurou ser fariseu, a casta mais idolatrada de Israel, mais considerada de Israel. Um homem influente que tinha amizades poderosas em Israel, membros do Sinédrio, a mais alta corte jurídica e espiritual do país, conhecia Saulo na intimidade. Saulo desfrutava de prestígio com aquela cúpula. Era chegado do sumo sacerdote. Tinha amizade com aquela gente poderosa. Ele estava na nata. Ele já tinha atingido o topo. Jovem ainda, já tinha tudo. Ele pensava que tinha tudo. Ele achava que tinha tudo e que estava com a verdade. E para manter o status daquilo que ele acreditava antes de Cristo, ele era capaz de qualquer coisa, inclusive matar, para preservar o status que havia conseguido com tão pouca idade. Ele fala a respeito dele mesmo. Avance aí 2 capítulos, no capítulo 22 de Atos.
Vamos ler aqui o versículo 3. Como era Saulo antes de Cristo e o que foi que aconteceu com este homem para ele mudar tão radicalmente de posição, mudar tão radicalmente de valores. Porque os valores de Saulo eram esses, ó. Veja, quanto a mim, sou varão judeu. Primeiro, que o judeu tinha um orgulho maravilhoso, né? Os povos da terra se dividem apenas em dois: o povo de Deus e o povo que não é de Deus. Os judeus, gostem ou não, o resto da humanidade aprecia essa declaração ou não, concorde ou não, não importa. Os judeus são o povo escolhido de Deus. Então o primeiro orgulho de Saulo era: sou judeu, sou varão. Esse era o segundo orgulho, porque era ruim nascer mulher. Ele era varão, tinha prestígio. E não um varão qualquer, varão judeu. Ele tinha orgulho dessas posições. Nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade aos pés de Gamaliel. Criado aonde? Que nesta cidade? Ele está falando, puxa, a capital espiritual do mundo. A cidade do grande rei. A cidade santa, a cidade eterna. Já pensou se você fosse nascido em Jerusalém? Que orgulho que você teria? Eu falo, eu sou nascido em Piracicaba. Bela porcaria, não é? Agora, se eu tivesse nascido em Jerusalém, ou se eu tivesse estudado em Jerusalém, hein? Se você tivesse estudado em Jerusalém, a capital espiritual do mundo, e aprendido com o rabino mais conceituado de Jerusalém, era muito status, muita posição. Criado aos pés de Gamaliel. Quer dizer que ele não foi um aluno que chegou ali, quero aprender, me ensina? Não, desde pequenininho, os seus pais o enviaram de Tarso para Jerusalém e desde pequenininho ele cresceu aos pés de Gamaliel. Foi ensinado desde pequeno, amados. A Torá está enraizada nele desde pequeno. A lei de Moisés está enraizada nele desde pequeno. Criado aos pés de Gamaliel, é um orgulho que ele tem, comparável com aquele jovem, ou com aquele moço, ou com aquele homem, ou com aquela mulher que hoje está dentro de uma igreja e diz, eu nasci no Evangelho, nunca conheci o mundo, cresci na igreja. Você não sente nessa declaração até um orgulho espiritual? Não um orgulho profano, não, até um orgulho santo. Fui criado no Evangelho, nasci num berço cristão, fui criado na igreja, nunca me desviei. Não é motivo de orgulho isso? É o orgulho de Saulo. Fui criado aos pés de Gamaliel, nesta cidade, minha gente. Instruído conforme a verdade da lei de nossos pais. A verdade da lei. Ele não está afirmando, eu fui criado na verdade absoluta. Ele está dizendo, na verdade da lei. Ou seja, era um homem de princípios bem enraizados. Criado na lei. Era um homem da lei. Não era um marginal, não. Era um homem que tinha formação. Conforme a verdade da lei de nossos pais. Zeloso para com Deus. Não, nunca fui pecador. Sempre fui cuidadoso, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Aí ele diz no versículo 4, persegui este caminho, e vê que a palavra caminho tem um C maiúsculo aí. Está falando de maneira figurada a respeito de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto homens como mulheres. Exposto a tudo, não respeitava a fragilidade da mulher, não.
Homens e mulheres ele prendia e metia em prisões. Não importava se eram homens ou mulheres. No versículo 5 ele diz: como também o sumo sacerdote me é testemunha. Olha só. Ele é amigo de Caifás. O sumo sacerdote vigente em Israel, que recebia o sacerdócio e era um título vitalício. Caifás, que era genro de Anás. O sumo sacerdote me é testemunha. Ele fala da proximidade que ele tinha com Caifás, o homem que articulou o julgamento fraudulento de Jesus Cristo. Me é testemunha o sumo sacerdote e todo o conselho dos anciãos, todo o conselho. O sinédrio tinha 70 membros, era o conselho espiritual de Israel, 70 anciãos, e ele conhecia todos, todo o conselho o conhecia. Ele tinha muito prestígio, era fariseu. Ele era instruído, ele era culto, ele era conhecido, ele tinha prestígio. E ele recebia inclusive procurações desse alto conselho. Você sabe que uma procuração você só dá para uma pessoa em que você tem absoluta confiança. Saulo desfrutava de absoluta confiança do conselho, do sinédrio, graças à sua fidelidade e o zelo para com a lei de Moisés. Então, ele diz aqui, como também o sumo sacerdote me é testemunha e todo o conselho dos anciãos, e recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer manietados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Ele recebeu uma procuração espiritual da mais alta corte do país, autoridade restrita para prender homens e mulheres e castigar a todos que acreditassem em Jesus Cristo como o único caminho. Muito prestígio. Ele tem uma coorte que o acompanha para executar as ordens judiciais. Tem poder de vida e morte sobre pessoas que acreditam em Jesus Cristo. Tem autoridade, ele é temido. E ele vai para Damasco para prender um grupo de cristãos que estava se levantando ali, falando que Jesus Cristo é o único Salvador e que Jesus Cristo tinha ressuscitado dos mortos. Ele falou: deixa comigo, eu vou entrar em Damasco, no instante eu prendo todo mundo, eu meto em prisões, eu vou castigá-los, eu vou obrigá-los a blasfemar do nome de Jesus. E ele vai com toda aquela pompa e autoridade, certo de que vai cumprir uma missão para Deus. E aquele sol forte, meio-dia, ele não perde tempo, deveria parar para descansar, cavalgar ou caminhar em pleno sol do meio-dia. É muito, muito, muito danoso, perigoso, mas ele tem um ódio. E ele não se detém por causa do sol nem do calor do dia, porque ele quer cumprir logo aquilo que acredita ser o zelo de Deus. Ele acredita que perseguindo, matando, prendendo, arrebentando, ele vai fazer um favor para Deus. Então ele enfrenta o sol quente e ele vai entrando. O sol do meio-dia na Palestina é muito forte, mas ele diz que de repente apareceu diante dele e o envolveu uma luz que era mais forte do que o sol do meio-dia. E na mesma hora ele caiu por terra. Um poder que ele nunca tinha sentido o derrubou e ele ficou prostrado, e um clarão muito forte o cercava. Sem entender nada, ele apenas ouviu uma voz meiga, mansa, suave, firme, amorosa, que o questionava dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu amo essa passagem, porque Saulo não estava perseguindo Cristo. Ele estava perseguindo os que acreditavam em Cristo. Eu amo isso. É isso que me deixa muito tranquilo na vida.
E é isso que deve te tranquilizar também. Qualquer pessoa que se levantar contra ti, que te perseguir, que tentar te derrubar, que armar ciladas contra a tua vida, qualquer que planejar a tua queda, qualquer que tentar te destruir, não tenha medo. Porque não é contra você que a pessoa está lutando, mas contra o próprio Jesus Cristo. Perseguir qualquer um de nós é perseguir o próprio Cristo. Saulo, por que me persegues? E Saulo, que estava ardendo de ódio agora, está tremendo, é de frio e medo. Ele que ardia em brasa, agora ele está com aquele frio na barriga, medo, temor. Caído no chão, ele pergunta: quem és tu, Senhor? E a voz responde: eu sou Jesus Cristo, o Nazareno, a quem tu persegues. Jesus não disse: eu sou Jesus, o Filho de Deus Todo-Poderoso. Eu sou Jesus, o próprio Deus. Mas o Nazareno. Jesus não se exalta nem na hora de falar quem ele é. É humilde até para falar dele mesmo. O que era Nazaré? Uma aldeia minúscula e pobre, onde a maior parte da população era analfabeta e ignorante. Um lugar desprezado, um lugar inculto, um lugar pobre, miserável, que ninguém tinha orgulho de ter nascido ali. E Jesus, naquele momento, contrasta com o orgulho de Saulo. Eu fui nascido em Tarso, da Cilícia. Fui criado aqui em Jerusalém, eu sou o bom. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, o Nazareno. A mais desprezada e menor entre tantas outras menores. Eu sou Jesus, o Nazareno. Aí ele fica abalado, porque a convicção dele é que Jesus era uma fraude, que Jesus era uma mentira, que o seu cadáver tinha sido roubado da sepultura conforme o sinédrio havia espalhado, e ele, crente que era, acreditou na farsa, na mentira que os sacerdotes espalharam. Os discípulos de Jesus roubaram o seu cadáver. É por isso que ele tinha ódio. Ele queria destruir aquela farsa, ele queria acabar com aquele erro. Mas agora ele vê que, na verdade, Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, que Jesus é a luz do mundo, que Jesus não está morto e que Jesus está vivo, e que não é outro que fala com ele senão o próprio Jesus, mas tão manso e tão humilde que pergunta: por que você me persegue? Eu sou Jesus, o Nazareno. Eu sou Jesus de Nazaré. Aí ele diz aqui no versículo 10, leia comigo, estou em Atos capítulo 22, versículo 10. Então disse eu: Senhor, que farei? Circula isso aqui. Senhor, que farei? E quando a pessoa reconhece que Jesus é o Senhor, que ele tem toda a autoridade, não obstante ser manso e humilde, meigo, acessível, amoroso. Quando a pessoa reconhece que Jesus é o Senhor, a primeira colocação que ela faz é esta que Saulo fez: que queres que eu faça? Qual é a tua vontade? Fala, porque tu és o Senhor e eu sou o servo. Fala o que o Senhor quer que eu faça. Naquele exato momento, ele rasgou a procuração que o sinédrio tinha lhe dado.
Naquele exato momento, pela fé, ele rasgou as cartas que os anciãos e o sumo sacerdote lhe haviam dado. Ele rasgou toda a documentação que ele tinha, que o prendia naquela religião. Naquele exato momento ele se despiu da veste de fariseu. Ele rasgou a veste de fariseu. Naquele exato momento ele rasgou a veste de judeu. Naquele exato momento ele rasgou a veste de discípulo de Gamaliel. Naquele momento ele se prostrou para dizer: Tu és o meu Senhor. O que é que tu queres que eu faça a partir de agora? O que eu devo fazer a partir de agora? O que eu farei agora? Agora ele tão somente é um servo, ansioso para saber qual é a vontade do Senhor na sua vida. E o Senhor dá ordens no imperativo: levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. Circula essa palavra ordenado, porque Paulo, se fosse como muitos, ele diria: ordenado? Oba, quanto eu vou ganhar? Qual vai ser o meu ordenado? Mas ele não está pensando em ordenado. Ele quer saber o que é ordenado fazer. E o Senhor diz: lá em Damasco, vai ser dito a você tudo o que te é ordenado fazer. E ele, feliz da vida, né? Por aquela experiência extraordinária, mas totalmente cego, porque o clarão o cegou, queimou a sua retina, ele ficou cego. Ele é conduzido pela mão até Damasco. E fica numa casa lá 3 dias em jejum, sem comer nem beber, totalmente cego, analisando, fazendo uma retrospectiva da sua vida, pensando o que ele vai fazer dali para frente, aguardando as ordens. Espera, lá vai chegar alguém que vai te dizer o que você deve fazer. Ficou 3 dias esperando ordens, não apareceu ninguém. Só 3 dias depois é que Jesus Cristo fala assim para um servo dele lá, não é? Jesus Cristo em espírito fala com um profeta, um homem de Deus, que se chamava Ananias, que quer dizer graça de Deus. Jesus fala para Ananias: ô, graça de Deus, vai lá na rua direita. Você vai encontrar no centro de Damasco um homem chamado Saulo. Ele está te esperando. Vai lá falar com ele. Senhor, o Saulo, esse homem é famoso. Ele é conhecido, o Saulo. Esse homem, ele tem ordem. Ele tem ordem do sinédrio, do sumo sacerdote. Só eu sei o quantos males ele tem feito a todos os que acreditam em ti. Jesus Cristo fala assim para Ananias: vai, Ananias. Vai, Ananias. Porque eu vou mostrar para o Saulo o quanto ele deve padecer por causa do meu nome. E eu o tenho escolhido para que ele pregue e dê testemunho para todos os judeus, para todos os estrangeiros e até para reis. Ele vai falar de mim para muita gente e vai aprender a padecer por causa do meu nome. Deixa comigo, eu sei o que eu faço. Aí Ananias, que era servo, o que o servo faz? Obedece. Aí Ananias foi, entrou lá, não estava com muita vontade de orar, não queria abençoar o Saulo, era um perseguidor. Mas Ananias, ele já chega falando assim, ó, versículo 15, melhor, 13, o versículo 13. Saulo, irmão, já o chamou de irmão, recobra a vista, e naquela mesma hora o vi. E ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade. Grifa aqui, conheças a sua vontade. Porque até então,
Ele conhecia a verdade da lei dos seus pais, mas ele não conhecia a vontade de Deus. E ele tinha agora que conhecer a vontade de Deus. O Deus dos seus pais, o Deus que ele achava que ele servia, que ele dizia isso para todo mundo, tem para ele uma vontade que ele não conhecia. E ele vai ter que conhecer a verdadeira vontade de Deus. E vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca, porque has de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. Ele vai aprender o que deve padecer por causa do nome de Jesus Cristo. E ele se dispõe, a partir de então, a cumprir essa carreira. Carreira de salvo. Recebeu uma chamada ministerial no mesmo dia em que foi anunciada a sua salvação, a sua escolha como salvo. Então ele já sabe o que vai fazer o resto da sua vida. Fará se quiser obedecer. Fará se quiser ser servo. Ele tem livre-arbítrio, pode escolher um outro caminho. Mas se ele quiser obedecer, se ele quiser ser servo, então agora ele vai ter que crescer no conhecimento de Jesus Cristo, dar o testemunho e crescer também no conhecimento da vontade de Deus. Vai ter que estar disposto a tudo. E ele vai ficar, amados. Vamos ver uma carta que ele escreveu, aliás, a segunda carta que ele escreveu, já alguns anos depois. Ele escreve uma carta para os membros de uma igreja que ele tinha aberto na cidade de Corinto. Ele tinha aberto uma igreja cristã lá em Corinto. E ele manda uma segunda carta para aquela igreja. Vamos ver no capítulo 11, 2 aos Coríntios capítulo 11. Vamos ler o versículo 24. Vamos ver. Olha o que ele fala aqui, amados. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. O judeu tinha essa ordem na Torá. Ele dava 40 açoites num condenado ou num réu, menos 1, que era para ele não morrer. Então eram 39 açoites. E ele recebeu 5 quarentenas de açoites, menos 1. Então, recebeu 200 açoites, mas eram aqueles açoites de deixar cicatrizes pelo resto da vida. Ele tinha recebido 200 açoites menos 5, não é? Então ele tinha recebido 195 açoites dos judeus, que era o seu povo. Versículo 25 ele fala: 3 vezes fui açoitado com varas. Aqui, esses açoites já eram dos romanos. Porque os outros povos, os não-judeus, não tinham limites para açoites. Era segundo a vontade do carrasco. E ele então 3 vezes foi açoitado com varas. Uma varada só já deixava um sulco profundo na carne. Abria a carne, dilacerava. Não sei quantos açoites ele recebeu com varas, mas 3 vezes ele passou pela experiência. Ele está resumindo aqui o que ele padeceu por causa de Jesus Cristo. Uma vez fui apedrejado. Até pensaram que ele estava morto, arrastaram o seu cadáver para fora da cidade. Aí os discípulos chegam em volta dele e começam a chorar. Morreu apedrejado. Ele estava ali morto. Aí de repente ele se levanta, sacode a poeira e continua a carreira. Era uma coisa impressionante. Aí ele conta aqui, você vê, ele não dá detalhes, para ele, puxa, isso daí para ele era detalhe, não precisava dizer. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo, ficou perdido, boiando no mar aí. Uma noite e um dia, isso é terrível, sem comer, sem beber água, dia e noite. Versículo 26, em viagens muitas vezes. Fez muitas viagens. É cansativo fazer viagem, mesmo para pregar o evangelho. Em viagens muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de salteadores,
em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto. Até no deserto ele estava em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, até na igreja ele estava em perigo, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Mas ele falou, olha, tudo que eu passo fora, além de todo esse sofrimento exterior, eu tenho dentro de mim um sofrimento interior. Está aqui, versículo 28. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia. Cada dia, amados. Cada dia. Ele era oprimido cada dia. Essa palavra está servindo para mim também, está me consolando muito. Está me consolando demais. Me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. A obra era muito grande. Ele não se preocupava só com as igrejas da Ásia ou da Macedônia, era com todas as igrejas. E quanto mais igrejas ele abria, mais ele ficava oprimido, porque ele tinha que cuidar e resolver os problemas de todas as igrejas. É por isso que ele faz aqui essa farta coleção de cartas, onde ele escreve tratando dos mais variados assuntos. E olha, essas são as cartas que chegaram até nós. Imagine as cartas que não chegaram até o nosso século. Quanta doutrina, quanta pregação, quantas viagens, quanto sofrimento e o cuidado de todas as igrejas. Aí ele diz, quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? É mole, é fácil. Quem pode reclamar que eu também não reclame? Quem se escandaliza que eu não me abrase? Pastor Marcos, você me viu bravo hoje, acho que umas 4 ou 5 vezes, né? E por que eu não posso me abrasar? Porque está aqui, ó. Quem se escandaliza que eu também não me abrase? É ou não é? Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Ele tinha todos esses motivos para dizer, eu sou uma bênção. Mas ele dizia, eu sou fraco. Veja aqui no capítulo 12, no versículo 10. Aqui mesmo, na segunda carta aos Coríntios. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Você imagina fazer tudo isso, passar tudo isso, hein, pastor? Pensa um pouquinho. Estou falando com todos os pastores e obreiros. Estou falando com todos. Estou falando com todos. Com certeza você tem lutas e tem problemas. Não podemos comparar com os problemas que este passou, não é? Com o que Paulo passou. Mas você pensa que ele ficava na murmuração, na reclamação, no mau humor? O homem o tempo todo, vivia transbordando de amor e da presença do Espírito Santo. Não fazia o trabalho como se fosse uma obrigação da qual ele quisesse se livrar o mais urgente possível. Mas ele fazia aquilo com alegria. Por isso vamos retornar em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20. Vamos retornar lá no versículo 24 e vamos ler o 25 também, tá? Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Versículo 24, que foi o início da nossa leitura. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria. Grife-se com alegria aí, ó. Porque tem que fazer a obra com alegria, amados. Apesar de todos os problemas, é muito gratificante, é muito divertido fazer a obra, é ou não é? Eu considero uma diversão fazer a obra de Deus. Com todas as lutas, com todos os aborrecimentos e com todos os problemas, fala sério, é muito divertido fazer a obra de Deus.
É ou não é? Isso daqui era para ele a alegria. Ele fazia tudo com alegria. Tanto a carreira cristã, como o ministério que ele recebeu do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, veja só, ele tem noção de tudo, viu, amados? Ele não é um camarada, aquele otimista bobo. Sabe aquele otimista bobo que está tudo despencando e ele está rindo? Ele não era assim, não. Ele tinha noção exata das coisas. Ele não era um camarada iludido. Ele mantinha o juízo, a noção exata de todas as coisas. Você vê isso aqui no versículo seguinte, o versículo 25. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Ele tem noção que as pessoas que o viram pregando o Evangelho não verão mais o seu rosto. Ele tem noção. Ele estava consciente do que esta fidelidade na carreira e na obra de Deus, ele tinha consciência perfeita no que aquela fidelidade o levaria, ao que aquela fidelidade o conduziria. Vamos na segunda carta que ele escreveu para um discípulo jovem que ele estava treinando para fazer a obra depois dele. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4. Vamos ler. Você vê, além de todos os problemas, qual que era a preocupação do Paulo? Fazer discípulos, amados. Preparar sucessores. Treinar pessoas. Porque esta é a ordem de Jesus, não é? E de pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E de fazer discípulos de todas as nações. Ele não perdia o foco disso. Fazer discípulos. Me entristece quando um pastor não está mais fazendo discípulos. Não está mais ensinando. Não está mais levantando novos obreiros. Não está mais conduzindo o rebanho. Não está mais se preocupando com a formação de novos talentos. Paulo, além de tudo, tinha essa preocupação. Veja a segunda carta para Timóteo. E nessa segunda carta, ele está quase num isolamento total. E a única coisa que o aguarda é a decapitação, prisão e morte. Olha o que ele diz aqui. Vou ler o versículo 6. Vocês acharam? Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. E o tempo da minha partida está próximo. Está próximo. Ele estava vivo quando escreveu isso, não é? O tempo da partida dele estava próximo. Há quantos séculos nós estamos longe dele agora? Não é? A vida dele já passou. Já passou. Mas naquele momento, ele estava entre muitas aflições fazendo a obra. E ele tem essa certeza de que logo, logo ele vai partir. Como sacrifício a Deus. Sabe que vai morrer por causa da fé. Isso é um sacrifício a Deus. Ele sabe que não vai morrer de infarte. Ele sabe que não vai morrer de derrame. Ele sabe que não vai morrer de lepra. Ele sabe que não vai morrer de acidente. Ele sabe que ele vai morrer por causa da fé. É isso que vai acontecer. E ele diz aqui, versículo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Eu lembro que ele tinha dito lá, eu tenho uma carreira. E eu vou seguir esta carreira com alegria. Ele está se alegrando aqui no final do que, amados? Fui um grande apóstolo. É isso que ele está se alegrando? Do que ele está se alegrando? Porque continuou fiel até a morte. Salvo até o fim. Guardou a fé. Está entendendo? A gente tem que guardar a fé, amados. A fé não pode ser vituperada. A fé não pode ser deformada.
A visão não pode ser misturada. A gente não pode mudar a fé. Não pode trocar a fé. Não pode perder a fé. A fé tem que ser guardada intacta, não importa qual seja o sofrimento e a perseguição. Acredite nisso. Por mais lutas que você esteja passando, por mais dificuldades que você esteja enfrentando na tua carreira e no teu ministério, não importa quantas trovoadas estejam ocorrendo ao teu redor, quantas traições você esteja sofrendo, quantas calúnias, quantas difamações, guarda a tua fé, porque de tudo que você tem que guardar é a tua fé no teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, Jesus Cristo. Eu não sou pregador, eu não sou apóstolo, eu não sou obreiro, eu sou salvo, lavado e remido no sangue de Jesus. Esta é a minha fé, este é o meu objetivo. Eu tenho que guardar a minha fé. Essa era a alegria de Paulo. E ele tem uma certeza de que não precisa esperar o futuro para tomar posse daquilo que é seu por direito, devido à fidelidade. Versículo 8. Desde agora, diga desde agora, desde já, não é? Ele sabe que vai morrer, vai ser sacrificado, por causa da fé, por causa da fidelidade, mas ele guardou a fé está guardada. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada. Para quem guarda a fé, a coroa da justiça está guardada desde já. A qual o Senhor, justo juiz, esse não erra não, viu? Esse justo juiz não erra. O Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, mas a minha já está guardada. Tem uma coroa lá na glória, guardada para mim, se eu guardar a fé. Tem uma coroa lá na glória, guardada para você, se você guardar a fé. Se você não perder a fé, se você não desviar a fé, se você não deturpar a fé, se você não misturar a visão, se você se manter fiel. Olha só, se você guardar a fé, então também a coroa da justiça está guardada. E veja, exatamente no tamanho da tua cabeça. Feita com a medida da tua cabeça. Exatamente o teu número. A coroa da justiça já está guardada com teu nome escrito lá na glória. E o justo juiz ele te dará naquele dia. Paulo disse: não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Paulo ele tinha uma pregação que ele fazia a respeito da carreira, que eu quero fazer um parêntese aqui e contar para você. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 4. Isso era uma pregação, uma ilustração que ele criou e ele gostava de pregar isso. 1 Coríntios 9, versículo 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Você sabe que está errado dizer estou correndo atrás, não é? Quem corre atrás chega em segundo lugar. Adianta ser vice-campeão. Quem ganha o melhor prêmio? Quem chega em primeiro. Então tem que correr na frente, não atrás. Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem, né? Os atletas. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. O atleta, ele deixa de sair, deixa de ir para a noite, ele deixa de ir para a boate, ele deixa de passear, ele deixa de ir no cinema, ele deixa de descansar no final de semana, ele só treina. E ele está dizendo, esses se abstêm de tudo, mas eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível.
Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Eu sou servo. Foi aquilo: Senhor, que queres que eu faça? Eu reduzo o meu corpo à servidão. Para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Ele não queria perder a salvação. E veja, pregando eu aos outros, eu posso pregar, posso ser pregador, posso continuar sendo pregador, mas e salvo, eu posso continuar sendo se eu estiver desviado? Então ele diz: eu posso continuar pregando, mas eu preciso tomar cuidado para que eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. E ele fala para Timóteo, e nós vamos retornar lá naquela segunda carta no capítulo 4, ele fala agora com tristeza daqueles que abandonaram a carreira, que se desviaram. Vamos lá, segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Eu disse que estava fazendo um parêntese, volte lá na carta. Ele diz assim, porque Demas me desamparou, amando o presente século. Esse foi para Paulo o que Judas foi para Jesus. Todo mundo tem um Judas. Todo mundo. Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente para a Galácia. Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Poxa, Lucas, eu gostaria de ter um Lucas comigo. Só Lucas. Sei que Deus era generoso com ele, né? Só o autor do terceiro evangelho, só Lucas, um médico, que renunciou tudo para ser secretário dele. Fluente em grego, culto, inteligente. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Traz o Marcos. Só o Marcos, tadinho, ele é útil para mim. Sabe quem foi Marcos, né? O autor do segundo evangelho. Está em boa companhia, não está? Esse homem está em boa companhia. Ele não tem nem noção de quem está ao lado dele. Não sabe. Toma Marcos e traz-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Ele nem imagina como é útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, Timóteo, quando vieres, traze a capa que deixei em Troade. Eu esqueci a capa na casa lá do Carpo. E traz os livros também, principalmente os pergaminhos. O camarada sabe que vai morrer decapitado, mas ainda quer continuar estudando a palavra de Deus. Não é um exemplo para nós? O que ele está preocupado aqui? O que ele quer junto dele? Homens de Deus, Lucas, Marcos. O que ele quer de tesouro? Os pergaminhos, a escritura, a palavra de Deus. O que ele tem aqui? Me traz os livros, principalmente os pergaminhos, viu? Aí ele lembra do Alexandre. Poxa, eu também lembro de vários Alexandres. Alexandre o latoeiro casou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Poxa, que chato. Pessoas que tiveram contato com Paulo e não terminaram a carreira. Podiam ter sido discípulos, podiam ter sido pregadores, podiam ter sido apóstolos, podiam dirigir igrejas, podiam seguir essa carreira e o ministério. Mas ele lembra com tristeza dessas pessoas que o abandonaram. E ele adverte para o Timóteo, ele fala assim: tu guarda-te também do Alexandre, o latoeiro, porque resistiu muito às nossas palavras. Esse Alexandre, o latoeiro, não queria ser servo, ele resistia às palavras. A pessoa tem que ser servo. Esse Alexandre não queria ser servo, queria ser senhor, dono da sua própria vida, do seu destino, não tinha temor de Deus, não se sujeitava. Olha, Timóteo, guarde-se dele também, viu? Versículo 16. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Foi abandonado.
que isto não lhe seja imputado, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios, todos os estrangeiros a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. A gente se livra do leão, da boca do diabo. A gente se livra fazendo a vontade do Senhor, que é cumprir a carreira e fazer a obra de Deus. Versículo 18. E o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Vamos dar uma grande salva de palmas para a palavra de Deus. Paulo está tranquilo. Ele não tem, amados, uma visão para o presente século. No presente século, ele sabe que tem uma carreira para cumprir e um ministério para obedecer. É a única coisa que ele se preocupa nesta vida e neste século. Mas os olhos dele estão voltados para o futuro, você vê isso, não é? A visão dele está toda voltada para aquele dia. E ele tem certeza de que está tudo guardado pelo Senhor Jesus no seu reino celestial. Paulo vivia nesta vida, visando no futuro o encontro com o Senhor Jesus, onde então receberia o galardão. E todos foram orientados a viver assim. Vamos lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, e eu estou terminando a mensagem. Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 27. Então Pedro, que naquele instante era só um aluno, ainda não tinha iniciado a carreira, ainda não tinha sido provado como Paulo foi. Era só um ex-pescador sendo treinado para ser enviado. Porque apóstolo quer dizer enviado. Alguém que é enviado para falar em nome de alguém. Então Pedro ainda nem apóstolo era. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmão, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. E aí ele fala que isso não era só para aqueles lá, tá? Falou com Pedro, falou com todo aquele, mas ele fala aqui no versículo 30, ó que legal. Porém, muitos primeiros serão derradeiros e muitos derradeiros serão primeiros. Nós somos os derradeiros. Nós estamos nessa lista. Nós estamos nessa promessa, amados. Se há algo que a gente tem que fazer com alegria, primeiro, guardar a nossa fé, seguir essa carreira. Acima de tudo, somos salvos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Não perdemos a salvação por nada. Não vendemos a salvação por dinheiro. Não nos trocamos por valor nenhum deste mundo. Nós somos fiéis para aquele que nos chamou e vamos servi-lo até o dia da nossa partida. Vamos, enquanto estivermos seguindo essa carreira, desempenhar o ministério que recebemos do Senhor. Erga as tuas mãos, porque você recebeu um ministério do Senhor. Você tem um ministério aí, uma obra para fazer, e as tuas mãos estão ungidas, abençoadas, para fazer a obra de Deus. Fique de pé no teu lugar, com as mãos erguidas ainda, porque a tua boca foi ungida para pregar o evangelho da graça do Senhor Jesus. Glorifique a Deus e faça a obra com alegria, porque perto está aquele grande dia em que o justo juiz
te entregará a coroa da justiça. Não somente a ti, mas para todos aqueles que amarem a sua vinda. Glorifica a Deus agora com alegria, porque o Senhor Deus te salvou, te escolheu e te deu um ministério para você pregar a palavra de Deus. Guarda a tua fé, não traia a visão que você foi chamado, não vai atrás de visão estranha, não vai atrás de falso profeta. Continua firme, ainda que haja tristezas, lutas e perseguições. O Senhor teu Deus é contigo. Ele te reveste de graça e de poder. Ele te fortalece ainda que você se ache fraco, ainda que você esteja sem forças. O Senhor te fortalece na tua fraqueza. O Senhor te abençoe e te guarda. É Ele o teu guarda de Israel. Guarda a tua fé, porque o Senhor está guardando a tua coroa lá na glória. Oh, glória! Senhor nosso Deus e nosso Pai, quando a gente lê as palavras do teu servo Paulo, que está tão distante de nós no passado, quando a gente lê, e a gente não leu tudo não, apenas algumas palavras, mas quando a gente lê, a gente sente ali um homem comprometido com o evangelho da graça do Senhor Jesus. Quando a gente lê as coisas que ele resumidamente compartilhou conosco, a gente sente verdadeiramente um homem comprometido contigo, comprometido com o evangelho. Um homem que pode até ser derrubado pelas pedras, mas que crê no teu poder para levantá-lo. Um homem que pode estar flutuando no abismo, um dia, uma noite, perdido em alto mar, mas que nunca está só, porque sabe que o Senhor está com ele. Quando a gente vê um homem que foi duramente castigado e oprimido por causa de uma fé pura, mas que nunca voltou atrás e nunca desistiu e nunca abriu mão dos valores, nunca abriu mão da visão que ele teve no caminho de Damasco, de te servir em eficiência e obediência, em fidelidade e com alegria até o dia da sua partida. Meu Deus, quando Paulo estava dentro daquela cela, quando o carrasco entrou com a espada afiada na mão, quando a sua cabeça e o seu pescoço foi colocado naquele tronco, Paulo não estava chorando, nem desesperado, nem lamentando a escolha que fez, porque ele sabia em quem ele tinha crido. E ele estava certo que o Senhor é poderoso para guardar o seu depósito até aquele dia. E achavam que iriam calar a voz de Paulo, que cortando a sua garganta de uma tal maneira que não houvesse mais ligação entre a cabeça e o corpo, acreditavam que ele se calaria para sempre. Mas os escritos de Paulo falam até o dia de hoje, testificam de uma fé pura e verdadeira, que nunca se desviou, que não traiu o ideal, que foi fiel até a morte. O carrasco não tinha nem coragem de descer aquela espada, porque com a cabeça colocada no tronco estava um homem que glorificava o teu nome e que agradecia o privilégio de ser aspergido a ti em sacrifício naquele momento. Um homem que tinha dedicado a vida inteira à pregação do evangelho e que estava pronto para partir. Ele nem precisaria mais pregar, porque as suas pregações continuariam no ar, como nós vimos hoje. Paulo ainda está falando, e se Paulo falava de alguma coisa importante, o seu testemunho era esse: eu era um grande pecador,
e fui lavado, remido e salvo pelo meu Redentor Jesus Cristo. A sua pregação continua ecoando pelos séculos e vai continuar falando até aquele dia. Senhor, é assim que nós queremos te servir, com alegria no coração, com certeza da fé, sabendo que a nossa recompensa não vem de pessoas, nem de organizações, nem da sociedade, nem do reconhecimento de ninguém. A nossa recompensa vem do Senhor. Pai bendito, nós queremos te servir, não olhando para os lados, não contemplando as calúnias, nem nos deixando envenenar pelas traições ou pelas perseguições, mas continuando olhando sempre para a frente, olhando sempre para o alto, olhando somente para a frente, seguindo o caminho que nos conduz até a glória. Pai bendito, é assim que nós queremos viver até o último suspiro. Então, Pai bendito, vai tirando de cada um de nós agora toda dúvida, todo questionamento, toda tristeza na carreira. Vai tirando de nós, Senhor, todo envenenamento. Vai tirando, meu Deus, agora toda mancha. Vai purificando, Senhor, a nossa fé. Vai, Senhor, tornando a nossa fé cada dia mais clara. Vai fazendo cada um de nós crescer no conhecimento do Senhor Jesus, no conhecimento daquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua gloriosa luz. Ah, Senhor, nós não vamos perder a nossa fé e não vamos abrir mão da nossa salvação. E é isso que nós vamos continuar preservando, e vamos guardar a nossa fé, vamos cumprir a nossa carreira, e vamos continuar dando testemunho da nossa salvação, e falar para todo mundo à nossa volta qual é a razão da nossa fé. O que é que nos faz continuar, apesar de tanta luta, apesar de tanta dificuldade, apesar de tanta tribulação? Aquilo que nos faz continuar em frente é a certeza de que a coroa da justiça já está guardada para todos aqueles que amam a vinda do Senhor Jesus. Pai, renova a fé em cada testemunha que está aqui. Cada testemunha aqui tem um testemunho. Renova a fé de cada testemunha. Senhor, nós queremos pedir perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros. Queremos pedir perdão, Senhor, pela nossa imperfeição. Há momentos em que nos sentimos tão fracos, mas é na nossa fraqueza que o Senhor nos faz fortes. E esta é, Senhor, a nossa fé. Vai agora fortalecendo os que estão fracos. Vai fortalecendo todos os que estão fracos. Senhor Deus, o Teu Espírito Santo está querendo falar uma coisa com vários que estão aqui dentro. E eu quero falar isto agora. Eu vou falar com você, meu amado, minha amada. Aqueles que estão se sentindo fracos e estavam fracos, o Espírito Santo está chamando você aqui na frente para operar uma renovação poderosa e te fortalecer agora. Venha, venha, porque o Espírito Santo mandou falar isto e eu estou entregando. Se Ele está mandando você vir, é porque Ele vai te fortalecer na fé. É porque Ele vai te renovar. É porque Ele vai continuar te dando condições de seguir esta carreira gloriosa. Você não vai desistir, nem voltar atrás, nem fraquejar. Você não vai desanimar. Você não vai lamentar, nem titubear. Vem para frente. Todos os que estiverem sentindo essa chamada do Espírito Santo de Deus, vem aqui para frente. E se tem mais alguém que se sente fraco, fraca, que estava triste, vem para frente. Se tem alguém até que quer se consertar com o Senhor, eu não estava guardando a minha fé,
Agora eu quero guardar a minha fé. Eu quero preservar a minha fé intacta. Vem aqui para frente em nome do Senhor Jesus. Vem para frente, vem para cá. Se você está sentindo o Espírito Santo te chamar, então vem. Nós vamos orar agora. Derrame-se na presença do Senhor. Pode expor a Ele todas as tuas fraquezas. Ele te conhece. Ele te ama. Ele te escolheu, Ele te chamou. E Ele vai te ensinar o quanto você deve padecer pelo nome de Jesus Cristo. Se tem alguém que quer aprender o quanto padecer pelo nome de Jesus Cristo, vem aqui para frente também, porque o Senhor vai te dar esta aula de discipulado. Ele que é o mestre em sofrimentos e que passou por todas as afrontas sem perder a fé. Vem aqui para frente, o próprio Senhor Jesus vai te ensinar a guardar a sua fé de uma maneira intacta. Vamos nos unir num grande abraço agora. Abraça assim a pessoa ao teu lado. Vem aqui todos, venham todos aqui. Vamos nos unir num grande abraço aqui. Nós somos um só corpo. Vem para cá. Vamos nos unir nesse grande abraço. Somos um só corpo. Um corpo que trabalha unido para a cabeça. E a cabeça comanda o corpo naturalmente. Nós somos o corpo de Cristo aqui na terra. A cabeça é o Senhor Jesus. Nós somos um corpo unido. Trabalhamos coordenados e unidos. Vamos fazer a obra de Deus. Vamos fazer o trabalho da paz e vida do jeito que o Senhor nos entregou. Vamos continuar fiéis à chamada, ao trabalho. Não vamos permitir desvios. Vamos corrigir o que é necessário corrigir. Vamos trabalhar na direção que o Senhor tem nos mandado seguir. Nós temos uma carreira para cumprir. Quero que você saiba que pode contar comigo. E eu sei que eu posso contar com você também. Vamos seguir juntos até o dia glorioso. Não teremos Demas no nosso meio, nem Alexandres. Todos nós somos Timóteos. Todos nós somos Lucas. Todos nós somos Marcos. Vamos trabalhar unidos. Muitos já deixaram, abandonaram, desampararam, mas o Senhor teu Deus está contigo. E o Senhor nunca nos desamparará, nunca nos deixará. Ele sempre vai continuar nos assistindo e nos abençoando. Eu te abençoo, meu amada. Eu te abençoo, meu amado. Eu te abençoo, minha amada. Recebe esta bênção agora em nome do Senhor Jesus. Diga isso abraçando a pessoa que está ao teu lado. Diga: eu te abençoo em nome de Jesus Cristo. Oh, glória. Eu digo que você é abençoado, abençoada em nome de Jesus. Isso, abençoa, abençoa. Oh, glória, abençoa, abençoa. Senhor Deus, abençoa a tua obra em todo o Brasil. Meu Deus, é um só corpo unido, seguindo a mesma carreira, guardando a fé e seguindo sempre fiel ao ministério. Abençoa os obreiros dos outros estados, abençoa os obreiros no Brasil inteiro. Em nome do Senhor Jesus. Oh, glória. Vamos aplaudir o Senhor agora. Vamos aplaudir grandemente o Senhor. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.